é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, hoje nós estamos falando sobre um assunto interessantíssimo a respeito de semelhanças físicas e semelhanças morais. Estamos aqui com o Livro dos Espíritos, que é obra básica da codificação kardeciana. E na questão 208, continuando aqui as nossas meditações, as nossas reflexões, Allan Kardec pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? O espírito dos pais exerce influência sobre o espírito do filho após o nascimento? Resposta: exerce, e muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. É claro, se diz vulgarmente que o homem é produto do meio. E, de fato, nós estamos aí debaixo dessa influência do meio. Não é? Dentro do lar, por exemplo, dentro do lar, as crianças recebem influência de seus pais. Uma influência direta, uma influência cotidiana de seus pais. Os filhos recebem essa influência. Às vezes, um irmão recebe a influência de outro irmão, não é? Um irmão mais velho costuma influenciar o irmão mais jovem. E, eventualmente, pode até acontecer do irmão mais jovem, posteriormente, influenciar o irmão mais velho. Os espíritos ainda disseram a Kardec: pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então os pais têm a missão de concorrer para a educação daqueles espíritos que recebem na condição de filhos, porque na realidade ninguém é filho de ninguém. Nós somos apenas irmãos uns dos outros. Ninguém é pai, ninguém é mãe. O único pai é Deus, é o Criador. Todos nós somos filhos de Deus. Deus é o Pai, é único, é pai e é mãe. Somos filhos de Deus. Agora, quando reencarnamos na Terra, nós estamos na condição de pai, na condição de mãe, de avô, de avó, de filho, de filha, de irmão. Nós estamos nessa condição. E evidentemente que os pais, eles têm a obrigação, o dever, trata-se de um dever espiritual, de influenciar positivamente o espírito dos filhos. É claro, os espíritos são independentes. Os espíritos são independentes e são detentores de livre-arbítrio. Pode ser que os pais, por mais façam, eles não venham lograr o êxito esperado. Não obstante, eles podem lograr um êxito parcial. Às vezes, a dificuldade de influenciar, vamos dizer, os espíritos dos filhos, essa dificuldade é muito grande, porque vem do passado. O espírito não muda de uma hora para outra, não é? Às vezes, os pais, pelo menos, conseguem lançar a semente. Eles conseguem colocar uma sementinha,
naquela gleba, naquele terreno da cabeça dos filhos, não é? Para que os espíritos comecem a pensar. O espírito não muda numa encarnação. Nós não mudamos numa existência de uma hora para outra, não é? Nós vamos recebendo diversas influências. E essas influências que nós recebemos, elas vão tendo efeitos sobre nós ao longo do tempo. Nós recebemos influências positivas e recebemos influências também negativas. Muitas vezes nós facilitamos mais para as influências negativas do que para as influências positivas. Continuando, Kardec pergunta: por que é que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Às vezes a gente fica sem entender. Nossa, mas por que naquela família o pai é tão bom, a mãe é tão boa? Por que aquele filho saiu assim? Aquela filha desse jeito? Ou aquele neto? Ou aquela neta? Por que isso? Nós nos perguntamos, né? Isso é só a reencarnação que pode explicar. Então, Allan Kardec perguntou: por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? Porque nem sempre as boas qualidades dos pais atraem, por simpatia, bons espíritos como filhos. Porque nem sempre isso acontece, não é? Tem sempre aí uma distorção, alguma coisa que a gente fica se perguntando, não é? Resposta: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam para uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Agora, nós temos que entender essa questão de pedir. Quer dizer, um mau espírito pede e é atendido. Não é essa questão de pedir com palavras, é uma questão da misericórdia, é da lei. Não é? A lei divina procura colocar determinados espíritos junto a outros espíritos que possam lhes ensinar alguma coisa. Porque imaginemos se espíritos imperfeitos sempre estivessem juntos e não houvesse essa mistura. Não haveria progresso, eles não se adiantariam. É por isso que essa convivência de espíritos imperfeitos, com inclinações infelizes, essa convivência com espíritos equilibrados, através da reencarnação, essa convivência é importante, porque quem tem mais é chamado a doar a quem tem menos. Por que Jesus veio conviver conosco? Ele veio conviver conosco para nos ensinar. Ele não veio conviver conosco por simpatia. Ele veio conviver conosco por amor, por renúncia, para nos ensinar o que nós precisamos aprender. Então, que o Senhor nos ampare e nos abençoe até o nosso próximo programa. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.